Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Centro A Caminho da Luz. Hoje, terça-feira, 5 de janeiro, iniciando a primeira live da terça tarde, né? Espero que seja uma live muito instrutiva. Hoje vamos falar dos bons espíritas, vamos entrando, vamos deixando a nossa casa entrar em cada lar. Boa tarde, Beth. Feliz ano novo a todos, aqueles que eu ainda não vi, não falei virtualmente, né? Porque ver eu não vi ninguém pessoalmente, né? Ailton, bem-vindos. Muito bom, Iris, estar aí, estar vendo, né, os nossos queridos amigos. Márcia Rinco, olha, quanto tempo, Márcia. Boa tarde, amigos, aqueles que estão entrando, aqueles que estão vendo pela internet, depois, com muita alegria, queria desejar a todos um ano maravilhoso, de muitas conquistas, fé, esperança, que a gente possa renovar as nossas forças e que seja um ano bom, né? O ano que passou a gente teve muitas conquistas, conseguimos ter uma grande melhoria, né? Dentro de cada um de nós. Foi difícil, mas com muito aprendizado, que a gente possa, esse ano, saber aproveitar as oportunidades. Meus alunos queridos entrando, um beijo a todos. Então, iniciando, né, com os avisos esse ano, desejamos a todos um feliz ano novo e iniciamos as nossas lives diárias, de segunda a sexta, às 19h30, às terças-feiras, às 14 horas e às 19h30, e sábado e domingo, às 10 da manhã. Vamos assistir, vamos participar, divulgar para as pessoas queridas. E o nosso lar também começa o ano novo, desejando a todos um feliz ano novo e agradecendo a todos que ajudaram, né, em todas as campanhas que tivemos, né, especialmente a da Minha Urna Faz o Bem, né, ano novo, novas metas, vamos aumentar a meta de arrecadação de notinhas, né, e contamos com a ajuda de você que ainda não participa, guarde as suas notinhas, entregue lá no Caminho da Luz, no nosso lar, e vamos aumentar essa quantidade de notinhas digitadas que faz muito bem para o nosso lar. É fácil, é só você pedir para os seus amigos, parentes, pessoal do prédio, se puder pôr uma caixinha para arrecadar essas notinhas nos locais que você frequenta, os comerciantes locais, no seu prédio, no seu trabalho, e assim a gente ajuda a nossa casa. Qualquer dúvida tem nos posts das nossas redes sociais, né? E o Caminho da Luz voltou aos seus plantões ontem, né? Para voltar a acertar o Clube do Livro. Quem quiser participar do Clube do Livro, retirar o seu livro, a nossa livraria também está aberto. Quem quiser se associar, de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, está aberto o plantão do Clube do Livro e também a livraria. E aos sábados também temos plantão da secretaria, mas a livraria não está aberta aos sábados. Quem precisar retirar o seu livro do Amigo Secreto, tem o seu voucher lá no valor, é só aparecer lá de segunda a sexta, das 9 às 17 horas até o 30 de janeiro, né? E também estamos recebendo doações lá no centro para o nosso lar, e a partir de hoje também podemos receber as doações
diretamente lá no Mercalar, lá na rua Amapá Grande 112, a partir das 9 da manhã até as 16 horas. Né? No momento, maiores necessidades são para roupas masculinas, brinquedos. Lembrando também que as doações podem ser entregues no Caminho da Luz, mas se puder ser lá no Mercalar, agradecemos. E vamos então iniciando hoje, chamando uma amiga querida que está sempre. Ainda não encontrei também com ela. Andréia, Andressa. Oi. Oi, Bem? tudo bom? Tudo Tudo. jóia. Tudo bem. Muito bom estar aqui. Feliz Ano Novo. A gente não Feliz se ano viu novo. ainda, só virtualmente. Tem um ano Então, inteiro, vamos. né? Temos o ano inteiro. Não vamos desanimar, né? Tem um ano inteiro para se encontrar, para criar esperança, para atravessar aí. Tudo novo. É isso aí. Espero que seja o mais breve possível. Vamos então ouvir a nosso hino. Hoje recebo as sorriso, Pai amor que acolhei repartir, com aqueles que venham buscar, a esperança os faça sorrir, na alegria de me encontrar, a esperança os faça sorrir, na alegria de me encontrar. Neste caminho de luz, vou chegar a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Neste caminho de luz, vou chegar a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Paz que confia em amar, em seu nome poder trabalhar. Agradeço a Jesus a ventura de a este caminho chegar. Quando um dia da terra eu me for, ó Jesus, eu quero lhe louvar. Dá-me forças de compreender e ao seu lado poder trabalhar. Dá-me forças de compreender e ao seu lado poder trabalhar. Neste caminho de luz, vou chegar a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Só o caminho da luz, encontrando Jesus com trabalho e amor. Só o caminho da luz, encontrando Jesus com trabalho e amor. Pode? Vamos cerrar nossos olhos e mentalizar que estamos no caminho da luz. Vamos trazer à mente a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Estamos aqui reunidos em sentimento de amor ao Cristo, para nos ligarmos a esta pleiade de espíritos que nos ampara em todos os momentos. Eles são emissários de Jesus, que nesse momento nos envolvem com sua divina luz e nos congregam numa mesma rogativa ao Senhor da vida. Senhor, Pai da criação infinita, nós, teus filhos amados, aqui estamos, Pai, rogando que nos ampare e proteja nosso culto de amor à verdade. Que nossos corações se abram e nosso entendimento se alargue, dando-nos a oportunidade de melhor vivenciar os ensinos de nosso Mestre Jesus.
te pedimos, Pai, que estejas conosco e ampare o solo inculto de nossos corações, fazendo renascer a planta da esperança, fortalecendo em nós a árvore da caridade, nos permitindo colher, Senhor, os frutos da fé viva, que nos nutrirão com a paz ativa. Mestre Jesus, que teus ensinos se façam roteiro de nossos caminhos e luz de nossas almas. Se conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Andréia. Andréia vai ficar aqui comigo, sustentando. Não vou dar a opção dela sair e voltar depois. Amiga para essas coisas, né? Para ficar embaixo sustentando. Com a palestra. Isso. E pode também complementar, né? Se quiser. Nosso hino é maravilhoso, né? Eu estava aqui pensando o que eu ia colocar e já veio assim, põe o hino, você vai falar sobre os espíritas hoje, com trabalho e amor, né? É o resumo de tudo. Então, hoje, meus amigos, nós vamos ser convidados, né, a sermos bons espíritas. No tema de hoje, sejamos bons espíritas, né? E como a gente pode ser um bom espírita? Estava pensando, será que é indo regularmente ao centro, tomando passe, mas agora a gente não está podendo ir, então é assistindo a live diariamente, a gente é um bom espírita, tomando nossa aguinha fluidificada. Ou então se você tiver uma mediunidade ostensiva, forte, presenciar fenômenos, né, fazer previsões, né, ou estudar, praticar a caridade, o que é realmente, né? Qual que é o caminho para ser um verdadeiro espírita? Quem nunca se perguntou se estava no caminho certo, né? Porque é fácil ser um simpatizante do espiritismo. Muitos se dizem espíritas, né? Mas só quando convém. Só quando precisa de um socorro, de alguma coisa, fala, eu sou espírita, vou lá tomar um passe, né? E eu acho que as pessoas deveriam usar, né, também aquela famosa frase, espírita não praticante, que os católicos usam, o espírita também deveria usar, porque não é só isso, o espiritismo, né? Ficam só no raso da doutrina, não se aprofundam no espiritismo, né? Mas a nossa doutrina é bem complexa, é muito rica de conteúdo, né? Relembrando alguns itens que a gente estuda lá, tem muitos alunos aqui assistindo, um beijo aí para todos. A gente estuda sobre Deus, né? Causa primária de todas as coisas, falamos sobre Jesus, seu evangelho, estudamos o espírito, o perispírito, a evolução, o livre-arbítrio, lei de causa e efeito, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, a imortalidade da alma, somos seres imortais, né? A vida futura, o plano espiritual, a mediunidade, a influência dos espíritos na nossa vida, na natureza, entre outros itens, né? Requer muito estudo, o espiritismo, né? Por isso o Espírito da Verdade nos diz lá no Evangelho, Espírita, amai-vos e instruí-vos. Né? O espiritismo requer muito estudo, mas também não só isso, requer a prática da caridade. Fora da caridade não há salvação. Mas ainda não é só isso, requer mais, né? Então, as pessoas chegam até o espiritismo de diversas formas, de diversas maneiras, né? A maioria pela dor, por alguma necessidade, por curiosidade de se comunicar com espíritos, acham que vai ser fácil, esperam contato com familiares, com desencarnados, ou procuram consolos para suas dores mesmo, suas perdas, né? Curas das suas doenças. Alguns vêm pela parte filosófica, né? As questões da vida, de onde vim, para onde vou, né? Independente de qualquer razão que você tenha chegado ao espiritismo, Kardec quer nos chamar a atenção para realmente o que é essencial no espiritismo e para sermos bons espíritas, né? O objetivo essencial do espiritismo, nos diz Kardec, é o melhoramento do homem,
não é preciso procurar nele, no Espiritismo, senão o que pode ajudá-lo para o progresso moral e intelectual. O verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, mas que faz bom proveito do ensinamento dado pelos espíritos. Nada adianta acreditar se a crença não faz com que se dê um passo adiante no caminho do progresso e que não faça melhor para com o próximo. E isso está no Espiritismo em sua expressão mais simples do Kardec. Então é isso que nós temos que focar. Esse é o essencial no nosso progresso moral, no nosso progresso intelectual. Então, ser espírita é estudar, é praticar a caridade, mas, acima de tudo, é se esforçar para mudar. E Kardec, sempre, né, representando as nossas questões, nossas dúvidas, vai nos trazer um texto no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, né, o título do capítulo 17 é Sede Perfeitos. E o texto, Bons Espíritas, é o do item 4, vem logo após ao homem de bem. Então, a gente já começa a desconfiar como ser um bom espírita, né? Ele começa dizendo, o espiritismo bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, nos conduz a ter as qualidades do homem de bem. E o homem de bem, vocês sabem muito bem, é aquele que segue Jesus, nosso modelo, nosso guia, né? Aquele que tem diversas qualidades, que pratica a lei da justiça, de amor, de caridade, na sua maior pureza. Mas não vou discorrer aqui sobre todas as qualidades desse homem do bem que a gente deve alcançar, né? Porque ainda estamos no começo do ano, vamos deixando essas qualidades para as próximas lives, para não assustar muito, né? E vamos continuar lendo aqui o Evangelho de Kardec. O verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. Então, espírita e cristão é a mesma coisa, né? Não há uma diferença, porque seguimos o Cristo. Como podemos ser bons cristãos? Então, a gente pode se perguntar, o que significa cristão? Né? Um cristão é um seguidor do Cristo. Um cristão segue a Jesus, tenta se tornar parecido com Jesus, obedecendo aos seus mandamentos e tentando agir como ele agia na terra. O verdadeiro cristão é reconhecido pela sua maneira de viver, dizia Paulo aos Colossenses, né? Então, não adianta dizer que você crê em Jesus sem querer mudar de verdade. Então, o que nos torna bons cristãos é tentar ser igual ao nosso modelo. Jesus é a mudança da nossa vida, é o exemplo que damos, e é ser diferente da maioria, é entrar pela porta estreita, é não pegar os atalhos da vida mais fácil, é viver realmente com Jesus nas 24 horas do dia, não apenas naquele momento da oração, nesse momento que em uma horinha a gente vai estar aqui orando, fazendo o nosso evangelho, né? E não vai ser fácil, realmente, você vai encontrar dificuldades, porque, né, Jesus é um modelo bem acima da gente, né? A gente vai encontrar essas dificuldades interiores e exteriores também, né? Faz parte deste processo, saber lidar com esses desafios que nos são propostos. Quem não tem problemas na família? Quem já não ouviu, né? Você é espírita e faz isso, né? E quem faz as lives, então, né? Deve ter ouvido com certeza. Na live você falou isso, mas você não faz isso, né? Então, se você é espírita, cristão, vai ter obstáculos, principalmente neste momento que a gente está passando, um momento de transição, um momento de pandemia, né? Essa crise moral que a gente está vivendo, esse tempo de excesso, de agitações psicológicas, muita ansiedade, muita depressão, né?
E o espírita, o cristão em si, não é imune a nada disso, né? Porque eu sou espírita, não vou sofrer. Pelo contrário, você é cobrado pela sua própria consciência, né? E você vai ter obstáculos na sua vida, né? Devemos buscar dentro da doutrina esses recursos para a gente apaziguar assim, o nosso interior, que vai ser muito requisitado durante essa época, né? E não devemos esquecer que, como seguidores de Jesus, teremos também o nosso consolo. Bem-aventurados aflitos, ele nos diz, né? Nunca nós teremos um fardo maior do que a gente pode carregar. A doutrina é a doutrina do Consolador prometido, né? Encontramos todo o remédio que a gente precisa dentro do Evangelho. Basta a gente beber dessa fonte, né? E tem uma história que eu queria contar para vocês, muito legal, do irmão X, né? Que ele nos conta no livro Momentos de Ouro, e chama A Diferença. É quando Bezerra estava numa casa espírita, né, ele tinha uma casa espírita na organização mediúnica, né, fazendo os trabalhos ainda encarnado, e um trabalhador veio conversar com ele, e o trabalhador falou assim: Bezerra, não concordo com tanta máscara no ambiente espírita, estou cansado de ser hipócrita, falo contra mim mesmo. Posso acaso dizer que sou espírita cristão? Eu vejo-me fustigado pelo egoísmo, intolerância, avareza, ciúme, cometo disparates, reconheço-me frequentemente caindo em maledicência, cobiça. Ainda não venci a desconfiança, nem a propensão de me ressentir. Quando menos espero, chafurdo-me nos erros da vaidade, do orgulho, involuntariamente, articulo ofensas contra o próximo, a ambição mora comigo, e por isso agrido os meus semelhantes com toda a força, a crítica, o despeito, a maldade, a imperfeição me seguem constantemente, né? Então ele falou isso para o Bezerra e falou: posso me declarar espírita cristão com tantos defeitos? E eu vejo isso no centro, né, em todo mundo. Quantas máscaras, ele estava revoltado. E o venerável Bezerra de Menezes respondeu bem sincero, bem sereno: eu também, meu amigo, ainda estou em meio de todas essas mazelas e sou espírita cristão, né? Então, quem dirá nós, se Bezerra ainda está nessas mazelas? Como assim, né? Revidou o trabalhador. E Bezerra concluiu sem se alterar: perfeitamente, todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe, porém, um ponto que eu não posso esquecer. É que antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas esses defeitos, né? E agora que sou cristão e espírita, faço força para fugir de todas elas. E Bezerra, sorrindo, concluiu: como você vê, meu amigo, há muita diferença. Então, essa é a diferença, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Nós somos imperfeitos, né? Estamos correndo dessas mazelas, né? E essa é a diferença que Bezerra nos diz, que antes a gente achava bonito ter essas imperfeições, a gente nem percebia, né? A gente corria atrás, né? Queria ser orgulhoso, queria ser o melhor, queria passar por cima dos outros, né? E agora, quando a gente pratica alguma dessas imperfeições, a gente já tem consciência, a gente já para e pensa: opa, fiz uma besteira, né? Então, a gente já está correndo dessas imperfeições, a gente já tem consciência, né? E a gente pode sim nos chamar de cristãos, de espírita, que é a mesma coisa, com toda certeza, porque a doutrina espírita é uma doutrina consoladora, ela não vai ficar cobrando a gente de ser perfeitos. A gente não precisa ter todas as qualidades para sermos bons espíritas, né, para sermos bons cristãos.
para iniciarmos nessa doutrina, ela é feita para nós, para os imperfeitos, né? Nós que estamos tentando mudar, né? Estamos na reforma íntima, no autoconhecimento. Então, essa doutrina é para nós imperfeitos. Ela nos dá os caminhos, as ferramentas para a gente melhorar, para a gente seguir em frente. E não é cobrado assim que você seja perfeito para começar o seu trabalho, para começar a fazer o melhor, né? Tem uma história também que conta numa palestra do Haroldo, do Chico. Uma mulher foi procurar o Chico para reclamar do marido. Falou que o marido era muito bom, o marido fazia de tudo para ela, mas ele não era espírita, não queria ir no centro. Então ela estava reclamando dele, e o Chico falou assim, mas ele não precisa ser espírita. O espírita é para o imperfeito, né? O espiritismo é para você que precisa mudar. Ele já é bom, ele já faz tudo certo, então ele não precisa ser espírita. Então a mulher ficou assustada, porque ela achava que tinha que ter uma religião, que tinha que ser espírita, que tinha que ir lá rezar. E não, o espiritismo é realmente, não é para aquele que já é bom, que é aquele que já pratica a caridade, aquele que segue Jesus, né? O espiritismo é para aquele que está tentando. Então, Kardec continua nos dizendo, naquele item 4, o espiritismo não cria nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, facultando a fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. No entanto, muitos daqueles que creem na realidade das manifestações não compreendem nem suas consequências, nem seu alcance moral. Então, a doutrina ela é muito clara, explicativa. Ela não tem mais nada além do que Jesus já nos trouxe. Não é necessário uma grande inteligência para entender. No entanto, as pessoas ainda não enxergam, né? Ainda estão ligadas muito ao material, como se tivesse um véu na sua frente, né? Não tem uma maturidade moral para enxergar a doutrina. Vem para nós essa doutrina que vem para nós mudarmos os nossos hábitos, né? E as pessoas continuam vindo para o espiritismo pelos fenômenos, porque querem que os espíritos lhes deem fórmulas mágicas, previsões, né? Se elas devem fazer isso ou aquilo, que elas querem ser curadas, que elas querem que os problemas da vida delas sejam resolvidos para retornar ao que eram antes. Ninguém quer mudança. As pessoas querem ser como são, acomodadas, né? Elas querem conseguir essa vacina o mais rápido possível para voltar a fazer tudo igual, né? Poucos enxergam que é necessária uma mudança, um esforço, que nada mais vai ser como antes, né? Como a Rosa já disse em umas lives dela, quem está em Cristo, nova criatura é. Não dá para continuar o mesmo se você conheceu Cristo, né? E essas pessoas se afastam na hora que chega o convite da reforma íntima, de se reformar, de fazer esforço, né? Querem apenas receber. Então, não basta se dizer espírita, tem que ser tocado no seu coração pelo Espiritismo, por Jesus, né? E Kardec continua no seu texto. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Então, essa frase é a mais bonita desse texto, né? Que é como a gente deve ser reconhecido espírita através da sua transformação moral, pelos esforços que ele está fazendo, não é que ele é perfeito, mas ele está fazendo para dominar as suas más inclinações. Enquanto um se compraz em seu horizonte limitado, né, diz Kardec, o verdadeiro espírita compreende algo a mais, faz esforços para desapegar-se desse limite e consegue quando se tem uma vontade firme. Então, é muito bom
O verdadeiro espírita deve fazer essa mudança de dentro para fora. O verdadeiro espírita cristão é aquele que está num processo contínuo de aproximação com as leis morais do Cristo, né? Aquelas leis morais que a gente tem descrito lá no Livro dos Espíritos. Para sermos um bom espírita, a gente tem que deixar essa falsa espiritualidade que a gente tem, que se restringe só quando a gente está na casa física espírita, né? Então a gente está lá dentro, só as quintas. Então eu sou espírita, tenho essa espiritualidade mais aflorada, apenas às quintas à noite, quando eu trabalho lá no Bezerra, das 7h30 às 22h. E só com algumas pessoas também. Vou orar pelos meus amigos, pela minha família. E quando eu tenho algum interesse pessoal no trabalho, assim, eu também sou espiritualizada, né? E não é assim. É nas horas das provas que a gente tem que mostrar a nossa espiritualidade. Tivemos um grande aprendizado esse ano que passou, né? Tivemos que rever a nossa forma de ser espíritas. Tivemos que nos reinventar. Ser espírita fora da casa espírita, né? Foi difícil no começo, né? Tivemos um grande auxílio espiritual, né? Somente dos nossos mentores, da Ana Marlene, do Luizinho. O Luizinho nos disse que a nossa casa é um farol, né? Que essa luz não está contida dentro de um ambiente, ela está se expandindo para todos os lugares, ela se transborda, ela se irradia, né? E também temos que trazer esse farol que é a nossa casa espírita para dentro de nós e fazermos, né, nem que seja uma luz pequenininha ainda no começo, transmitir essa nossa luz como um farol, né, aos outros. Devemos fazer brilhar a nossa luz também, como teve uma live, nem que seja pequenininha, né? E tivemos também muitos pontos positivos esse ano que passou. Muitos bons espíritas se apresentaram, né, arregaçaram a manga e não ficaram reclamando, parados, as pessoas participaram das lives, dos estudos, a gente teve os especiais, as arrecadações para a obra social, e foi tudo um grande sucesso, a nossa casa não parou nem um minuto, né, nunca a gente fez tanto evangelho, nunca a gente orou tanto, né. Acredito que foi um grande exercício para todos nós e que nós nos melhoramos um pouquinho, né? E vai ser diferente quando a gente voltar para a nossa casa, a gente vai ter um outro olhar. Porque tudo isso é o amor que nós sentimos, né, pelo Espiritismo, por estar nos nossos corações. E não podemos continuar a ser iguais mesmo depois de tudo isso que a gente passou, depois de termos vivido com Jesus, de estarmos relembrando os ensinamentos de Jesus a cada momento, né? Não podemos conhecer a Jesus e permanecer o mesmo. Temos o compromisso de tentar, mesmo errando, somos imperfeitos, vamos tropeçar, vamos arrepender-nos, vamos seguir em frente e não podemos ficar parados, né? Não podemos nos contentar com o que a gente é, né? Devemos nos amar, sim, mas saber o que a gente ainda pode ser, né? O nosso compromisso que é com Jesus. E tem uma mensagem do Emmanuel que eu queria passar para vocês, resumidamente aqui, no livro Religião dos Espíritos, a mensagem 80. Toda crença é respeitável. Então, toda religião, né, é boa para as pessoas quando te transforma, quando te faz uma pessoa melhor. No entanto, diz Emmanuel, se buscaste a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Então, que bonito, né? Se a gente, então, abraçou a doutrina espírita, sou espírita, se diz espírita, seja fiel. Isso é fiel quem ama, né? Essa relação de fidelidade, de amor, de respeito. E aí ele fala, espírita deve ser o seu caráter, ainda mesmo que te sintas em reajustes depois da queda. Espírita deve ser a sua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências.
Espírita deve ser o seu nome, o nome do teu nome, ainda mesmo que respires em aflitivos combates contigo mesmo. Olha que bonito, mesmo que você esteja combatendo com você mesmo, identificando suas incoerências, imperfeições, né? Essa frase vem como um bálsamo, assim, para quem não se sente merecedor de ser espírita, né? Porque você assumiu que você é imperfeito. Não espírita, mesmo que você tiver em aflições, combatendo com você mesmo, né? Espírita deve ser o claro adjetivo de tua instituição, ainda mesmo que te faltem as passageiras subversões e honrarias terrestres. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo, e a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Olha que responsabilidade, né? A doutrina é a doutrina do Cristo em todos os mundos, não é só aqui, né? É a doutrina de Deus, que vem lá de Deus. Guarda, então, a sua doutrina espírita, pois na existência, como sendo a tua responsabilidade mais alta. Quer dizer, vamos deixar a doutrina espírita de lado, né? E colocar coisas materiais com mais importância na frente. Às vezes a gente é cobrado pelo mundo material isso, né? Isso aí é só religião, quer dizer, primeiro o trabalho, primeiro isso, primeiro não, né? Então, a doutrina espírita, guarda ela na sua existência como a sua mais alta responsabilidade, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhe conta, né? A quem muito foi dado, muito será pedido. Então, lá na frente, a gente com certeza vai ser cobrado de ter tido toda essa explicação sobre como crescer, como fazer o correto para evoluir e não ter aproveitado, né? Mais um texto de Emmanuel, eu achei vários textos de Emmanuel, enquanto der tempo, eu vou falando os textos dele aqui. No livro Bênção de Paz, ele fala sobre o padrão espírita, como que tem que ser o padrão espírita, né? Porque a gente fala muito de padrão de qualidade nas empresas, né? E vamos falar um pouco do padrão da qualidade que deve ter um espírita, né? Então ele fala, eis na essência o padrão espírita que um dia, né, através do trabalho, do estudo, do burilamento e da renovação, então não é fácil, né? Todos nós teremos que atingir esse padrão de excelência, né? O primeiro, transformar o coração em fonte de amor, primeiramente os nossos sentimentos, converter o cérebro em fulcro de pensamentos nobres, então manter os pensamentos bons, metamorfosear os olhos em mananciais de compreensão, enxergar o bem nas pessoas, né? Transfigurar os ouvidos em depósitos de bondade, saber ouvir coisas boas, né? Aí ele fala, selecionar as palavras que ajudam, palavras de amor, de auxílio, consagrar as mãos ao serviço, trabalhando sempre, né? Com trabalho e amor, como diz a nossa hino. Então, esse é o padrão de qualidade que nos vai ser cobrado, né? Um dia, não precisa ser hoje. Isso que nos deixa mais tranquilos, né? Mas temos que começar o quanto antes, né? Vamos nortear as potências da nossa alma, né? Tudo que nós temos que agradecer. Nós temos inteligência, quantos não têm, né? Então, a gente vai usar a nossa inteligência para bons pensamentos, né? Nós temos todos os sentidos, podemos ver, ouvir, falar, temos nossas mãos para trabalhar, vamos aproveitar, vamos agradecer, temos essas bênçãos, né? No trabalho, no estudo, ao rumo do bem, rumo do Cristo, né? E a doutrina espírita que nos possibilita todo esse aprendizado, toda essa ação no bem. Trabalho não falta na doutrina espírita, né? E não é necessário estar aperfeiçoado. Vide eu mesmo, né? Que comecei a fazer live assim, de uma hora para outra.
Se eu fosse esperar estar aperfeiçoada, saber falar bem, saber todo o evangelho, eu não ia começar nunca, né? Então foi dada a oportunidade, né? E a gente tem que abraçar e seguir, né? A gente, conforme o trabalho, você vai se aperfeiçoando. Não adianta você se aperfeiçoar antes para começar, né? É o contrário. Você começa a trabalhar no bem, e aí aos poucos você se aperfeiçoa. Quando você vê, você está um pouquinho melhor a cada dia, né? Esse é o objetivo. E o Espiritismo é feito para os imperfeitos, mais uma vez eu falo, para a gente não esquecer, né? Por isso a gente não pode julgar aquele coleguinha espírita que começou a fazer live outro dia, né? Falar, não fala muito bem, aquilo não falou aquilo. Ou a gente julga, né, as pessoas lá no centro, né? Que aquela pessoa não faz as coisas direito, né? Mas a gente mesmo não faz, né? Porque é isso, é começar a trabalhar. E a gente não deve ser perfeito para começar, né? A gente se cobra demais, né? A gente se cobra, eu não vou, eu não vou começar porque eu não estou pronto, né? Tem que pegar o trabalho e abraçar e seguir em frente, né? Então, a gente tem que lembrar que o nosso modelo guia é Jesus, não é o dirigente do centro, não é o palestrante espírita, todos somos humanos, todos somos imperfeitos. A gente tem que focar no essencial da doutrina, que é o Cristo, né? E colocar Jesus na nossa frente como nosso modelo, né? E colocar Jesus no nosso dia a dia. Ter essa coerência, né, no que aprendemos com a doutrina e no que vivemos no nosso dia a dia, para sermos esses bons espíritas. E, repetindo o que Kardec nos diz maravilhosamente, né, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para dominar as suas más inclinações. As más inclinações vão existir, sim, mas nós devemos seguir em frente, nós temos que ter a certeza de que nós estamos evoluindo, um passo de cada vez, um dia de cada vez, né? Para encerrar, mais uma mensagem, ainda temos um tempo, né? Dá tempo, né, André? Mais uma mensagem do Emmanuel, linda, Religião dos Espíritos, esse livro que eu não conhecia. Peguei mais uma mensagem. Espiritismo revivendo o cristianismo, eis a nossa responsabilidade. Aprendamos do Cristo a mansidão vigilante, imitemos do Cristo a caridade intemerata. Tenhamos do Cristo o exemplo resoluto. Saibamos preservar e defender a pureza e a simplicidade de nossos princípios. Não basta a fé para vencer, é preciso que a fidelidade aos compromissos assumidos se nos instale na própria alma. Nem conflitos estéreis, nem fanatismo dogmático, nem tronos de ouro, nem exotismo, nem perturbação fantasiada de grandeza intelectual, nem bajulação às conveniências do mundo, nem vaticínios mirabolantes. Acima de tudo, cultuemos as bases codificadas por Allan Kardec, sob a orientação do Senhor, assinalando-nos as vidas renovadas no rumo do bem eterno. O Espiritismo, desdobrando o cristianismo, é claro como o sol. Sigamos, pois, à frente, destemerosos e otimistas, seguros no dever e leais à própria consciência, na certeza de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo está empenhado em nossas mãos. Que assim seja. Obrigado aí a todos, que a gente possa ser bons cristãos ou podamos tentar ser os bons espíritas. Com você, Andréia. Vamos começar as vibrações. Pedir para todos pegarem as garrafas d'água e cerrar os nossos olhos, serenar os nossos corações
mentalizar a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Vamos nos envolvendo nesta energia sutil e luminosa e vamos percebendo a tranquilidade e a paz emanada dos benfeitores espirituais presentes no nosso lar. Fluidos recaem neste momento sobre nós, projetados de uma imensa cascata luminosa. Estes fluidos atuam nos nossos centros de força, retirando de nossa atmosfera espiritual os fluidos negativos. Fluidos de luz atuam na nossa região cerebral, harmonizando a sua função química e restaurando os hormônios responsáveis pelo equilíbrio psíquico, nos auxiliando a renovar nossos pensamentos na fé e na esperança. A região dos nossos sentimentos também recebe uma intensa projeção fluídica, para que possamos ser fortalecidos na nossa capacidade de tolerar, compreender, perdoar e amar a nós mesmos e ao nosso próximo. E nesse instante somos convidados a falar com Jesus, pedindo pela nossa saúde física. Os médicos espirituais projetam sobre o nosso sistema nervoso central uma gama de fluidos salutares e renovadores, para que sejam conduzidos através de todos os outros sistemas que comandam o nosso corpo. A todos os órgãos, veias, vasos, artérias, glândulas, tecidos, em especial para aquela parte do nosso corpo onde exista uma dor, um problema de saúde a ser superado. Vamos agora iluminar o nosso lar com a força do nosso pensamento, mentalizando os entes queridos que convivem conosco, para que a paz que sentimos agora seja extensiva a eles. A equipe socorrista recolhe do nosso lar os irmãos espirituais que ainda carecem de amparo e, com muito amor, os encaminha até a nossa casa de oração. Vamos também mentalizar o lar dos nossos entes queridos e o nosso local de trabalho, iluminados por uma luz radiante e intensa. Que nestes locais reine a paz, a boa vontade e a serenidade. Pedimos ainda que os mensageiros espirituais coloquem nos nossos frascos de água o fluido energético necessário a cada um de nós para que, ao tomá-la, possamos nos sentir revigorados. Com o coração repleto de amor pelas benesses recebidas, vamos vibrar. Pelo nosso lindo planeta Terra, que as provas vivenciadas apressem a cura das dores do corpo e da alma, e que cada um de nós concorra para que a regeneração aconteça. Pelo nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, pelos nossos governantes e pelo nosso povo, que a luz do Cristo faça morada no coração de todos nós, os brasileiros. Pela nossa casa de oração, nosso porto seguro, nosso refúgio, que cada um de nós seja uma centelha do caminho da luz, iluminando por onde passar. Com todo o amor do nosso coração, vamos vibrar pelos nossos companheiros de trabalho que estão doentes nos hospitais e pelos seus familiares, assim como pelas inúmeras pessoas que estão adoecidas com o Covid-19. Que todos encontrem conforto e acolhimento no amor infinito do nosso Mestre Jesus. E vamos, enfim, vibrar por nós mesmos, para que sempre possamos encontrar no Evangelho do Cristo o refúgio e o lenitivo para as nossas dores. Que a paz de Jesus, que nos envolve nesse momento, permaneça conosco. Graças a Deus. Graças a Deus. Vou pôr um Pai Nosso aqui.
que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase esqueci, me esqueci que o teu amor bela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior, com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase esqueci, me esqueci que o teu amor bela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Obrigada, Andréia, pela participação, pela Obrigada pelo sustentação. convite. Eu adoro. Que bom. E então, agora até a noite com a Iris, vamos ter mais um evangelho. Um grande beijo aí para todos que participaram, todos que ficaram aqui com a gente, e até mais. Tchau, tchau. Tchau.